A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos, mais uma vez, nos alimentarmos da palavra do Senhor, amém? Que o Senhor possa falar poderosamente no seu coração. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar e peça ao Senhor que através do Espírito Santo venha iluminar a sua mente, o seu entendimento, o seu coração, e venha revelar as verdades que Jesus deseja que sejam reveladas para nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos, Pai, da graça do Senhor, nós precisamos da unção do Senhor, nós necessitamos da sabedoria do Senhor. Estamos diante da Tua palavra e nós sabemos que é o Teu Espírito que abre o nosso entendimento, é o Teu Espírito que ilumina o nosso entendimento, é o Teu Espírito que nos convence das verdades contidas na Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, vem tocar o nosso coração. Espírito Santo, vem falar ao nosso coração, vem conduzir a nossa mente, nossas vontades, nossas emoções em linha com a vontade do Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor alcance cada vida que aqui se encontra, que a Tua presença possa envolver cada mente, cada coração, e que o Senhor, Pai, possa deixar algo, Deus, que marque o coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Podemos hoje falarmos a respeito deste tema. Eu pus como tema o coração do Supremo Pastor. Hoje que está sendo levantado novos líderes na nossa igreja, nada melhor do que a gente refletir
a respeito da maneira como Jesus agia diante das suas ovelhas, e ao mesmo tempo você perceber o que você representa para Jesus, amém? Qual é a visão que Jesus tem a seu respeito, né? Diz a Bíblia, a boca fala do que está cheio o coração. Eu concordo plenamente. Neste capítulo, vemos Jesus pronunciar 15 vezes a palavra ovelhas, ou minhas ovelhas, e sempre em defesa ou em favor delas. Isso demonstra o quanto o coração de Jesus transborda de amor, zelo, preocupação e cuidado por todos nós. Quantos são ovelhas do Senhor aqui, irmãos? Amém, todos, né? Irmãos, neste capítulo, Jesus usa termos que é bom às vezes explicar, porque não faz parte da nossa cultura. Ele usa a expressão porta, ele usa a expressão aprisco, ele usa a expressão pastor, porteiro. Então são coisas tudo ligada àquela pessoa que trabalha com o rebanho, que cuida de ovelhas. Eu sei que muitos de nós já ouvimos falar a respeito de muitas coisas, mas às vezes alguma coisa acaba se esquecendo. O que seria a porta? A porta, irmãos, era aquele lugar que dava acesso, era o portão que dava acesso ao aprisco. O aprisco era um lugar cercado de, às vezes, cerca baixa, onde as ovelhas eram guardadas e protegidas durante a noite. Então o pastor, durante o dia, conduzia, guardava, protegia aquelas ovelhas, e à noite ele conduzia aquelas ovelhas para o aprisco. E ali naquele aprisco, ele colocava elas sob a supervisão de alguém. Era o porteiro, a pessoa que dava entrada àquele aprisco. Então, a porta era o caminho onde você entrava até o aprisco. O aprisco é o local de segurança, de proteção, onde as ovelhas eram guardadas. O porteiro era aquela pessoa que dava acesso, que ficava ali protegendo, guardando a entrada. E o pastor, todos já sabem, é aquele que cuida das ovelhas. E Jesus, irmãos, ao escrever esse capítulo, ele fala por 16 vezes, 15 vezes, a respeito de ovelhas. Parece que ele está defendendo a sua autoridade, mas na realidade não está. Ele demonstra tanto amor e tanto zelo pela ovelha, que ele fala mais sobre as suas ovelhas, sobre as minhas ovelhas, do que sobre si mesmo, como pastor, como bom pastor. Então talvez você fale, olha, por que Jesus fala tanto de ovelhas? Porque o coração dele está nas ovelhas. O coração de Jesus está ligado em nós. O coração de Jesus está voltado para mim, para você. E quando eu digo ovelhas, irmãos, desde mamando a caducando, todas para Jesus, elas são pessoais, elas são individuais, elas são únicas. Não existe um olhar dele para olhar para nós e nos ver como um rebanho, como um grupo de pessoas. Ele nos olha de maneira única, ao mesmo tempo que se preocupa em de nos mantermos juntos. Ele olha para cada um de nós de maneira única. Então, a primeira coisa que você tem que aprender através desse texto é que Jesus defende as suas ovelhas. Diga, Jesus defende suas ovelhas. Jesus nos defende. Jesus sempre se levantou em defesa das suas ovelhas. Nesse texto nós acabamos de ler, irmãos, ele está se dirigindo aos fariseus. Por quê? O capítulo 9, ele curou um cego de nascença. Ali levantou-se uma discussão, porque ele curou aquele cego de nascença em um sábado. Então esse texto de João 10 e o capítulo 9 estão interligados. Jesus se dirigiu exatamente aos fariseus, e esta mensagem do versículo 1 até o versículo 18, a maioria das vezes que ele determina a pessoa que ele tem como alvo, como objetivo, e a mensagem que ele direciona, são os fariseus, os saduceus. Eram homens religiosos, eram homens que conheciam a lei, homens que deveriam apontar todas as ovelhas e dizer:
este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles não fizeram isso. Eram homens que deveriam conduzir as ovelhas para aquele supremo pastor, mas não conduziram. Então Jesus se direciona a eles, ele coloca eles como aqueles falsos pastores, aquelas pessoas que estavam pastoreando as ovelhas, mas não visavam o interesse das ovelhas, eles visavam o interesse próprio. Eles entraram, ele começa falando: na verdade vos digo. Ele afirma isso duas vezes, no versículo 1 e no versículo 7. E eu quero que você atente para isso. É assim que Jesus lida conosco. É assim que Jesus lida com a humanidade. Jesus não fala nada além da verdade. O relacionamento dele com qualquer ser humano é um relacionamento baseado na verdade. Jesus expressa toda a verdade. Jesus fala as coisas com determinação. Essa expressão em verdade vos digo, é como se dissesse amém e amém. Era algo solene, era algo que ele queria despertar no coração dos fariseus, a mensagem que ele traria ao coração deles. E o que ele estava fazendo? Ele se levanta em defesa das ovelhas de Israel, porque até o presente momento ele fala o seguinte: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte. O que ele estava querendo se referir? Ele estava dizendo que aqueles fariseus, aqueles saduceus que estavam ali, não tinham entrado pela porta, ou seja, não tinham entrado, não tinham tido acesso àquelas ovelhas pelo caminho ordenado por Deus. Eles tinham criado seu próprio caminho, eles tinham traçado sua própria maneira de conduzir as ovelhas de Deus, e eles não enxergavam que o caminho, que a verdade, que a vida era Jesus, que a porta era Jesus, que a única maneira daquelas ovelhas ter acesso à eternidade e ao Pai era através de Jesus. E ele confronta esses fariseus, ele se levanta contra eles, assim como ele se levanta contra todos aqueles que se relacionam com as suas ovelhas com segundas intenções, todos aqueles que olham para as ovelhas dele e têm por alvo ganhar alguma coisa, barganhar alguma coisa para si. Não olha para as ovelhas com o olhar de um pastor amoroso e compassivo. Olha só, irmãos, Jesus confronta homens religiosos que poderiam matá-lo, mas ele se levanta contra e os critica em defesa das suas ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse amor de Jesus por você faz com que ele esteja atento a todos aqueles que se colocam como pastores sobre a sua vida. Jesus te guarda, Jesus te defende contra todo pastor mal intencionado, porque esses fariseus eram pastores mal intencionados. Eles usurpavam de um poder, de um lugar que Jesus deveria ocupar. Eles usaram da religião legalista para fazer com que as pessoas se desviassem de Jesus. Eles viviam trabalhando diariamente a fim de que eles conseguissem ao máximo desviar as pessoas de Jesus. Ele até, num momento em que um cego é curado, um deles procura aquele cego e eles afirmam o seguinte: dá glória a Deus porque sabemos que este homem é pecador. Que pecado Jesus tinha, irmãos? Que iniquidade Jesus havia cometido? Nenhuma. Qual era o objetivo deles? Fazer com que aqueles homens não seguissem o caminho traçado para Deus, fazer com que aquelas ovelhas não enxergassem em Jesus a porta, o caminho até Deus. Então Jesus age com esses homens com dureza. Como que ele passa a chamá-los? Que você usa a expressão aí, ladrões e salteadores. Ele chama eles de estranhos, ele chama eles de salteadores, ele chama eles de mercenários. Por que eles fazem isso, irmãos? Porque ele afirma: aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas vai por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, aquele que não reconhece o caminho que Deus traçou, aquele que não reconhece aquele que Deus enviou, é ladrão e salteador.
ele não reconhece o caminho que Deus traçou. Só existe salvação em Jesus. A porta, e a única porta para a entrada para o aprisco, para a presença de Deus é Jesus. A única entrada para a eternidade é Jesus. Mas aqueles fariseus estavam criando sistemas, mecanismos religiosos, para que as pessoas não enxergassem que Jesus era a porta, que Jesus era o caminho, que Jesus era a verdade, que Jesus era a vida. E Jesus então os chama de estranhos. Olha o versículo 5. Mas de modo nenhum, ou seja, aquelas ovelhas que realmente pertenciam a Jesus, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus sabia que aqueles que Deus havia chamado, não seguiria a voz de estranho. Você é ovelha de Jesus? Amém, irmãos? Todos nós somos. Você tem seguido a voz só dele? Ou você tem ouvido a voz de estranhos? O que é estranhos, irmãos? Estranhos é todos aqueles que não falam, não pregam, não anunciam o que deveriam anunciar. São todos aqueles que não trazem a verdade da palavra como deveriam trazer. São todos aqueles que falam para você parte da verdade, não toda a verdade. São pessoas que até têm um parecer religioso, mas não demonstram um caminho correto, trazem um discurso que não é o discurso que te conduz para Jesus. É o estranho. Ele chama aqueles fariseus de estranho, ele chama de estranhos, ele chama aqueles fariseus de ladrões e salteadores, ou seja, de homens que estavam ali com a intenção de roubar em segredo, homens que estavam se relacionando com aquelas ovelhas com o intuito de às vezes até usar de violência para poder roubar aquelas ovelhas. Então os fariseus eram pessoas assim, eram pessoas que agiam com segundas intenções. Eles tinham desejos egoístas, pensamentos egoístas. Eu sei que muitas vezes a gente já falou que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas a direção que Jesus trazia desse texto, ele estava falando exatamente dos judeus da época, os religiosos, porque eles davam aquele ar, aquela capa de que estavam protegendo, mas na realidade eles estavam roubando, matando e destruindo as ovelhas do Senhor. É lógico que nós podemos aplicar a Satanás, podemos, porque ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus, quando se refere a ladrões e salteadores, ele está falando a respeito desses fariseus, desses religiosos, destes homens que não olhavam para suas ovelhas com o olhar que eles deveriam estar olhando. E outra expressão também que eles usam é de mercenários, irmãos. O mercenário é aquele que trabalha para poder ter algum lucro, ele só faz alguma coisa por dinheiro, ele não é uma pessoa que ama. E lá no versículo 12, ele diz o seguinte: o mercenário não é pastor, e a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Ou seja, os fariseus deveriam, ao perceber que em Jesus as ovelhas de Israel teriam segurança, deveriam falar: este é o caminho. Toda a lei, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, ou seja, tudo aquilo que estava descrito no Velho Testamento apontava para uma única pessoa, irmãos. Não tinha jeito de falhar, era o Messias, era o prometido, era Cristo Jesus o Senhor. Então aqueles homens sabiam que haveria resquícios de que apontavam para Jesus, mas o que eles faziam? Como mercenários, eles faziam com que aquelas pessoas se desviassem daquilo, e eles traçavam um caminho, e às vezes abandonavam as ovelhas perdidas, porque uma vez que não encontravam Jesus, aquelas ovelhas se expunham a perigos, se expunham a falsos profetas, às outras pessoas que enganariam a elas.
Eles eram pessoas religiosas, mas não eram pessoas que tinham amor pelas ovelhas. E Jesus se levanta exatamente contra esses fariseus. E ele aponta quais são as coisas que esses fariseus faziam. Primeiro, eles não entravam pela porta, eles não entravam por meio de Jesus, eles não seguiam os preceitos que Deus Pai havia descrito. A segunda coisa, todos os que vieram antes de Jesus, ou seja, todos os líderes religiosos do passado que não anunciaram e não apontaram para Jesus, todos os líderes de tempo de Jesus, todos os homens egoístas que não pensavam, que pensavam mais em si do que nas ovelhas de Deus, todos esses Jesus abarca e os chama de ladrões e salteadores, e todos aqueles que pensam nas suas ovelhas com o intuito de roubar, matar e destruir. Jesus se levanta contra todos aqueles que tentam o mal contra a sua vida. Por que é importante você saber disso, irmãos? Sempre que Jesus te acender um alerta, atente, porque às vezes você pensa que você está seguro. Quantos dos judeus, quantas das ovelhas de Israel se perderam, porque acharam que ali era o caminho, que acharam que ali estava correto, que eles estavam certos. Quantos das ovelhas de Israel se deixaram levar pelos fariseus e não tiveram um encontro com o pastor, com o supremo pastor? Várias pessoas. Quantos hoje, irmãos, estão olhando para coisas que aparentemente são religiosas, coisas aparentemente edificantes, coisas aparentemente louváveis, mas coisas que não apontam para Jesus, coisas que visam te tirar da presença de Jesus, visam tirar você do foco, tirar você da presença e te expor a situações perigosas, te expor, te dispersar. Quantas pessoas hoje, por ouvir certo tipo de discursos, até aparentemente religiosos, estão achando que congregar não é importante, estar entre nós não é importante, eu posso servir a Deus aqui dentro da minha casa. Quantas pessoas estão dando ouvidos a discurso de mercenários, de ladrões, de salteadores, discurso de pessoas que pode ser muito bonito, mas o que você vai conseguir ouvindo aquilo é ser morto, destruído, é você ser roubado. O alvo final, o objetivo final é que você se perca. Ouça o seu supremo pastor, ouça a voz de Jesus hoje ecoando e levantando contra todo o discurso que não aponta para Ele como o centro da sua vida, que Jesus é o único pastor que se importa de verdade com você. Jesus é o único pastor que realmente ama você. Olha, irmãos, nós somos subpastores, o supremo pastor é o nosso Senhor Jesus, e diante dele, um dia, todos nós que somos subpastores, vamos ter que prestar contas. É responsabilidade nossa, porque Deus não te enxerga como um número, Jesus te enxerga como um indivíduo. Então, Jesus quer que nós fujamos de todos aqueles que têm um discurso aparentemente atraente, mas não apontam para Ele e não o consideram como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus defende suas ovelhas, irmãos, de lobos que arrebatam e dispersam, pessoas que às vezes você ouve, e ao ouvir você se sente disposto a se dispersar, a sair da presença de Jesus, a sair da igreja, a deixar de estar entre os irmãos, porque aquele discurso te dispersou. E vem um alerta aqui, irmãos, a Bíblia fala que há lobos no meio de ovelhas. Todo discurso que gera em você desânimo, toda atitude que gera em você desejo de dispersar, pode ser discurso de lobo, disfarçado de ovelha. Pode ser que você dê ouvidos a coisas que te fazem fugir da presença de Deus. Olha, nenhuma pessoa aqui
foi dispersa por ovelha. Jesus não alerta a respeito do perigo de outra ovelha. Sabe por quê? Eu não saio da igreja por causa da igreja. Eu não vou para o mundo por causa dos irmãos. Eu vou para o mundo quando eu dou ouvido a sofismas, quando eu dou ouvido a discursos errados, quando eu dou ouvido àquele que veio para roubar, matar e destruir. Porque quando eu ouço ovelhas, elas me encorajam. Ovelhas me motivam. Ovelhas não geram discurso que gera em mim o desejo de dispersar. Então, às vezes, se você é aquela pessoa que quer falar algo que gera desânimo no seu irmão, que gera dispersão no coração dele, se cale. Porque Jesus considera como lobo aquele que fala com o objetivo de dispersar. Eu vou falar isso com o objetivo de que essa pessoa saia do ciclo da minha amizade. Eu vou fazer isso para que essa pessoa perceba que eu não quero ela próxima de mim. Não, irmãos, nós como ovelhas não podemos escolher. Nós como ovelhas devemos proceder como ovelhas. Nós devemos estar atentos ao pastor. O mesmo zelo que Jesus demonstrou diante dos fariseus, ele demonstra com qualquer um de nós que venhamos a agir de maneira errada com as ovelhas dele. Você entendeu isso? Da mesma maneira que Jesus foi firme, foi duro com os fariseus, ele será duro com aqueles que dispersam pessoas, com aqueles que não edificam, com aqueles que não aglutinam, com aqueles que geram algo, fala algo, faz algo que faz com que alguém se escandalize, se afaste do rebanho. Nós precisamos olhar para Jesus como defensor meu e de todos os meus irmãos. Jesus me defende como ovelha, mas Jesus defende todas as ovelhas. Jesus me defende, mas Jesus defende todos que estão à minha volta. Então eu preciso estar atento, porque Jesus disciplinará todo aquele que não proceder da maneira como deveria proceder com as suas ovelhas. Jesus tem um amor zeloso por cada um de nós. Amém, irmãos? Por isso que ele se levanta para defender as suas ovelhas. A segunda coisa que ele faz, Jesus se relaciona com suas ovelhas. Olha os versículos 3 a 5 aí. Olha como que é o relacionamento de Jesus conosco. O versículo 2, só para você entender melhor. Aquele, porém, que entra pela porta, quem é que entrou pela porta? Jesus, irmãos. Os fariseus entraram por outra parte. Jesus entrou pela porta, ou seja, pelo caminho que Deus traçou para ele entrar. Esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta. Quem é esse porteiro, irmãos? Há 3 explicações a respeito desse porteiro. Fala que se refere aos profetas do Antigo Testamento. Fala que esse porteiro se refere a João Batista, que estava preparando o caminho de Jesus. E fala que esse porteiro, eu acredito que a terceira coisa é a mais ideal, é a mais atenta para isso, é que esse porteiro é o Espírito Santo, aquele que abre portas para que aquelas pessoas abram o coração para Jesus. Então, Jesus diz, para este o porteiro abre portas, ou seja, aquele que faz o que Deus quer, tem o respaldo do Espírito Santo, amém? Quem faz a vontade do Pai é respaldado pelo Espírito Santo. Mas aqui ele começa a descrever como é o relacionamento dele com as ovelhas, o versículo 3 em diante. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Olha só, o relacionamento de Jesus com suas ovelhas. Jesus se relaciona conosco, é desta maneira, irmãos.
A primeira coisa que Ele faz conosco, Jesus fala e as ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. Você é alguém que sabe reconhecer a voz de Jesus? Diz que Ele fala e as ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. É necessário, irmãos, que você saiba reconhecer a voz de Jesus. É necessário que você saiba reconhecer a voz do verdadeiro pastor com a voz do falso pastor. A voz daquele que te conduz para a vida, com a voz daquele que te conduz para a morte. A voz daquele que te rouba, que te destrói, com a voz daquele que edifica, que constrói algo dentro de você. A voz de Jesus é poderosa. A voz de Jesus quebra os cedros do Líbano, mas a voz de Jesus gera vida em você. A voz de Jesus gera edificação na sua vida. Amém, irmãos? Jesus, quando fala, nós conseguimos ouvir e nós conseguimos reconhecer a voz dele. Jesus fala através da sua palavra. Jesus fala através do seu espírito. Jesus fala quando você está orando com ele, mas você pode falar com ele, pode haver um relacionamento de comunhão, de transparência e comunicação. É assim que Jesus se relaciona comigo e com você. Há um relacionamento de comunhão, de transparência e de comunicação. Ele fala, Ele te conduz, Ele te direciona. Você não entra perdido, você não fica desamparado, você não fica sem saber o que fazer, para onde ir. Outra coisa, Jesus te chama pelo nome, você não é um número. Você é uma pessoa, você é um indivíduo único. E Ele chama desde os pequeninos as pessoas mais maduras. Jesus conhece cada um de nós, irmãos, pelo nome. Qualquer um que está aqui é reconhecido por Jesus. É conhecido por Jesus. Você não é mais um desta igreja. Você não é mais um no rebanho. Você não é mais um que ele faz lá e conta ovelha 115, ovelha 100, ovelha 3, ovelha 4. Ele não numera. Ele chama todas pelo nome. É assim que Jesus se relaciona conosco. É assim que Ele quer que você entenda. Quando Ele fala, olha, Ele chama pelo nome e as conduz. Quantos querem ser conduzidos, irmãos? Eu quero, todos os dias da minha vida. Quero que Jesus conduza a minha vida. Eu me converti com 18 anos de idade. Em todo o tempo, eu deixei Jesus conduzir a minha vida. Não me arrependo. Nos meus namoros, orava e pedia: Senhor, me conduz, me direciona. Quando que decidi casar, Senhor, é o momento de eu me casar. Deus conduz, irmãos. Todo aquele que procura a direção dEle é conduzido por Ele. Todo aquele que deseja ouvir claramente o que Jesus espera, ele ouvirá o que Jesus espera, porque Jesus quer conduzir você. Jesus quer direcionar o seu coração. Jesus quer te mostrar o caminho de um casamento abençoado, de uma vida feliz, de uma vida próspera. Jesus quer conduzir a sua vida rumo à vitória, rumo à vida plena, uma vida abundante. Agora, tem que haver disposição para ouvir e seguir. Outra coisa que fala aí, que ele vai adiante delas e elas o seguem. Jesus está à frente de você? Jesus está diante de você? Ou você trilha o seu caminho e fala: Jesus, me acompanha? Você traça os seus objetivos e fala: Jesus, me abençoa? Jesus tem que estar à frente e nós temos que seguir a direção dele. Jesus tem que estar à frente e nós cumprimos com a vontade dele. Amém, irmãos? E a terceira coisa desse texto que fala é o que Jesus é para as suas ovelhas. Diga: Jesus é para mim a porta. Que porta, irmãos? Ele começa falando: olha, esses que não entram pela porta são ladrões e salteadores. Aquele que entra pela porta é o
pastor das ovelhas. Quem entrou pela porta foi Jesus. Por que ele entrou pela porta? Ele não traçou o seu próprio caminho. Jesus fez o que o Pai queria que ele fizesse. Jesus viveu a vontade do Pai. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, na hora certa, no momento certo. Ele se entregou por nós, na hora certa, no momento certo. Ele fez tudo o que Deus ordenou. Por isso que ele entrou pela porta. Quando ele se faz porta, Jesus se faz porta, irmãos, quando ele se coloca como o caminho da minha salvação, como o caminho da sua salvação. Ele é a porta que me conduz e te conduz para a vida eterna. Ele é a porta que te conduz para uma vida abundante. Ele é a porta que faz com que você entre por ela. Diz aqui o versículo 8: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Olha só, irmãos, a primeira coisa, quem entra por ele é salvo. Garantia da salvação. Quem entra por ele, entrará e sairá. O que quer dizer isso? Quem entra por ele, pode se chegar diante da presença de Deus e o adorar, em espírito e em verdade, pela fé. E quem entra diante da presença dele, quem entra pela porta que é ele, pode também sair da presença dele e testemunhar para o mundo lá fora. Porque ele tem entrada e saída, ele tem livre acesso a Jesus. Amém? Como que eu tenho livre acesso a Jesus? Quando eu creio nele, quando eu reconheço que ele é o único caminho, verdade e a vida, quando eu reconheço que não existe outra maneira de eu entrar no aprisco de Deus, se não for através de Jesus. Eu não crio o meu próprio caminho, já existe um caminho estabelecido. O cristianismo não é uma religião, irmãos. O cristianismo não é frequentar uma igreja. O cristianismo não é um crédulo. O cristianismo é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa é o nosso Salvador. Essa pessoa, o nosso Salvador, é o Salvador tanto dos judeus como de gentios. Ele é o Salvador. E a única maneira de nós entrarmos por ele é pela fé nele, é confiando no sacrifício dele na cruz. Amém? Então ele é a porta para mim e para você. Jesus, irmãos, também é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E que tipo de vida, irmãos? Vida abundante. O interessante é que todos pensam nessa vida abundante como algo só lá na eternidade. Eu vou viver eternamente com Deus. Não, irmãos. Essa vida abundante de Jesus para nós começa aqui na terra. Quando você não vive uma vida abundante na terra, você está precisando voltar os seus olhos para Jesus e descobrir: Senhor, o que está faltando? Está faltando um conhecimento do Senhor. Está faltando eu conhecer o propósito do Senhor. Vida abundante, irmãos, envolve a sua vida pessoal, envolve a sua vida familiar, envolve a sua vida ministerial, envolve a sua vida profissional, envolve todas as áreas da sua vida. Uma vida abundante é uma vida abençoada em todas as áreas da sua vida. É uma vida onde há o sobejar de Deus, sobejar da bênção de Deus. E eu não estou dizendo aqui de prosperidade material não, irmãos. Estou falando de vida, de paz, de harmonia, de bênção, de favor do Senhor, de um controle emocional, de uma bênção, de um viver favorável, de um perceber da graça de Deus na sua vida diariamente. Deus derramando graciosamente a bênção dele sobre a sua vida diariamente. É uma vida que Deus tem só para alguns, irmãos? Não. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para dar vida abundante a todos. Jesus não seleciona a ovelha e fala: essa aqui eu quero ver ela sofrendo todos os dias da vida dela, essa aqui eu quero que ela seja feliz, alegre, contente, tudo na vida dela vai dar certo. Jesus não escolhe uma ovelha, igual eu não posso escolher entre João Vitor e Isabela, quem que eu quero que dê certo e seja feliz e o outro infeliz.
Se eu sou um pai e sou falho, eu não quero que nenhum dos meus filhos sejam mal-sucedidos, como que um pai amoroso, um supremo pastor vai olhar para as ovelhas e vai falar: dessa aqui eu vou privar da vida abundante? Não, Jesus tem vida abundante para você. Jesus tem vida abundante para todas as ovelhas dele, todas que ele conhece pelo nome, todas as histórias, todas as lutas, todas as tribulações, Jesus conhece todas, porque ele te conhece pelo nome, ele te conhece profundamente. Por que ele conhece a nós profundamente, irmãos? Porque ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas. Ele não só conhece as suas ovelhas, como ele é conhecido por elas. Vai aí no versículo 14 e 15 aí. Versículo 14 e 15. Olha essa expressão, irmãos, e preste bastante atenção. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Olha o que ele fala agora, irmãos. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Essas ovelhas, elas conhecem a Jesus, assim como o Pai conhece a ele, e o Pai conhece, assim como ele conhece o Pai, e o Pai conhece a ele. Você sabia que ele quis dizer exatamente isso? Que o conhecimento que aquelas ovelhas teriam dele, seria o mesmo conhecimento que o Pai tem dele? Que o conhecimento, que a intimidade que aquelas ovelhas teriam com ele, é a mesma intimidade que ele tem com o Pai? É isso que Jesus tem para mim e para você, irmãos. É uma intimidade não descrita nem percebida aqui. Talvez só vamos compreender se meditarmos na eternidade. Mas Jesus quer que você o conheça, assim como ele é conhecido pelo Pai, e assim como ele conhece o Pai. Você imagina qual é a profundidade disso? De que maneira Jesus conhece Deus Pai? E ele falar que nós seremos assim, nós teremos um relacionamento desta maneira, dessa magnitude com ele. É algo maravilhoso o que Jesus, irmãos, fala ao nosso coração. Eu ouvi um comentário que diz o seguinte: a mesma união, comunhão, intimidade e o mesmo conhecimento que há entre o Pai e o Filho, também existe entre Jesus e suas ovelhas. Mesma união, comunhão e intimidade, e o mesmo conhecimento que há entre o Pai e o Filho, também existe entre Jesus e suas ovelhas. Para concluir, Jesus é para suas ovelhas aquele que faz de todos um. Amém, irmãos? Jesus é para suas ovelhas aquele que faz de todos um. Nós somos coletivo, mas Jesus nos enxerga como um só rebanho. Jesus entrou nesse capítulo alcançando ovelhas judias, mas ele queria encontrar as ovelhas gentílicas também, quer unir o povo judeu e o povo gentil e fazer um só rebanho. Jesus é assim que ele nos enxerga, irmãos. Nós devemos sempre pensar que Jesus trabalha entre nós para que nós vivamos em unidade. Jesus não quer que nós vivamos como ovelhas em pé de guerra. Se ele quer unir judeus e gentios, ele quer unir
o seu povo, a sua igreja. Se Ele deseja fazer de dois povos, um só povo, um só rebanho, Jesus quer fazer de nós uma família. Amém, irmãos? E família não despreza irmãos, família não briga entre si, família não seleciona com quem vai caminhar, família acolhe a todos, família aglutina todos, família não rejeita ninguém. Amém? Nós somos a família de Deus, nós somos o rebanho de Deus, nós somos o rebanho do Supremo Pastor, somos chamados pelo nome, somos chamados, nós ouvimos a sua voz, nós somos guardados, nós somos defendidos por Ele, nós somos protegidos por Ele, nós nos relacionamos com Ele de maneira individual, pessoal, mas nós somos um só rebanho. O amor que nós recebemos de Jesus, nós devemos aplicar esse amor uns para com os outros. Ele não olhou só para os judeus e disse: esses serão meus. O versículo 16, irmãos, é o versículo chave desse capítulo, e ele diz o seguinte no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O versículo 17, ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Todo mundo fala o seguinte ditado: quer ganhar os pais, trate bem os... Quer ganhar os pais, trate bem os filhos. Jesus fala: olha, por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida. Jesus está falando: o Pai me ama, porque Ele ama tão profundamente as ovelhas perdidas, que quando eu voluntariamente entrego a minha vida, o Pai fica contente, satisfeito, porque Ele vê que eu estou dando a minha vida para resgatar ovelhas perdidas. Amém, irmãos? Há 3 pessoas agindo neste capítulo: Jesus, o Espírito Santo e o Pai, todos em favor de ovelhas, todos em favor de pessoas. Não somos números, somos indivíduos, mas Deus nos une como um só rebanho. Apesar de sermos muitos, Deus nos quer como um, vivendo em unidade, vivendo em amor, zelando um pelo outro, cuidando um do outro, porque o Pai nos ama de maneira incondicional, individual, pessoal e única. Então eu não posso pegar e selecionar: esse é amado, este não, porque da mesma maneira que eu sou amado, eu tenho que saber: ele é amado também, ela é amada também, ele é querido também, ela é querida também. Então nós vamos caminhar juntos. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Eu quero que você se perceba e se sonde no sentido de perceber quem é você como ovelha hoje. Você se sente único, única? Você se sente como alguém a quem Jesus conhece pelo nome? Você se sente alguém que Jesus conhece tão profundamente, que Jesus quer um relacionamento tão estreito, tão íntimo? Você tem caminhado com Jesus, olhando para Ele como alguém que te defende, olhando para Ele como alguém que se relaciona com você, olhando para Ele como alguém disposto a falar com você, a conduzir a sua vida, a ir adiante de você, a fazer com que você o siga? Como você vê Jesus? Um pastor amoroso, gracioso,
ou alguém que aponta sempre os seus defeitos, te condenando, te acusando. Jesus, irmãos, ama tanto, que Ele deixa explícito em cada um desses versos, o amor dele por suas ovelhas, o zelo dele por elas, a proteção deles por elas. Ele se torna um leão, quando fariseus se levantam para desviá-las, e ele descreve como ele enxerga aquelas ovelhas. O olhar de Jesus para você é um olhar de amor. O olhar de Jesus para você é um olhar de favor. O olhar de Jesus para você é um olhar daquele que deseja te dar vida e vida em abundância. Gosto de chamar a equipe de louvor aqui. Vamos orar, coloca a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, amoroso, gracioso. Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, demonstrou, provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu e ressuscitou. Morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação, Senhor. E nós sabemos que isto é prova de amor do Senhor por nós, é a prova do grande amor do Senhor por nós, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome, queremos glorificar o Teu nome, queremos engrandecer o Senhor, queremos honrar o Senhor, Pai, nessa noite. Te adoramos, Pai bendito, te adoramos, Pai santo, te bendizemos, Senhor, por a Tua palavra, pela Tua expressão de amor, pela expressão do amor de Jesus, por se importar conosco, por nos conhecer pelo nome, por querer, Senhor, fazer de nós um só corpo.